A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe as nossas vidas no nome de Jesus. Estamos aqui hoje continuando o estudo do livro de Amós, capítulo 4, aleluia. Versículos aqui de 1, aleluia, o capítulo 4 ao 13. Vamos estar aqui falando da palavra do Senhor. O título fala assim: idolatria e obstinação de Israel. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, e dizeis aos vossos senhores: dai cá e bebamos. Aqui, irmãos, o profeta Amós, significado do nome dele, carregador de fardos, estava falando contra as mulheres de Baçã, de Samaria, aqui, dessa região. Há outras traduções falam Baçã, ali, regiões ali, na Samaria. Comparando ela com as vacas, que eram animais, irmãos, naquela época, pelos que tinham fazendas, posses, bem tratados, bem cuidados, para a vaca produzir o leite. Irmãos, e como produz leite? Ela tinha que ser bem tratada. Essas mulheres, irmãos, estão sendo bem tratadas pelos maridos. Algumas, na história diz que elas tinham a pele macias, mas estavam gordas, irmãos, de tanto comer. Mas do mal do necessitado, da exploração do próximo. E Deus não aprova isso, irmãos. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus reto. O nosso Deus é um Deus da verdade. Irmãos, nos dias atuais não é diferente. Deus, ele não está com a injustiça. Deus, ele está com a retidão. Deus, ele está com a verdade. O Senhor tem nas suas mãos a balança justa. Irmãos, a pessoa não pode usufruir do mal do próximo. A pessoa tem que ser justo, tem que ser abençoador, generoso, grato a Deus por aquilo que Deus dá e repartir com aquele que precisa, não tirar dele, irmãos, de uma maneira ilícita. Deus não está com isso, irmãos. Se nos nossos dias hoje, no meio que se diz o meio cristão, isso acontece, Deus não está aprovando. Deus vai vir com justiça. Deus vai cobrar isso, irmãos, no nome de Jesus. Versículo 2 fala assim: jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão como ganchos e vossos descendentes como anzóis de pescas. Aqui, irmãos, estava dizendo por causa da desobediência, por causa que fala obstinação de Israel, nariz empinado, achando que eles eram os tais. Amós aqui, irmãos, carregador de fardos, pregava numa circunstância da parte da vida aqui de Israel, que eles estavam abastados, que eles tinham posse, que eles tinham parte financeira, que eles tinham o que comer, a lavoura estava sendo abençoada, a agricultura estava sendo abençoada. Irmãos, os gados, os animais tinham bastante. E Amós pregava que Deus ia tirar, que Deus ia bater, que Deus ia mostrar a mão forte dele. O povo estava olhando para ele, irmãos, como falamos no capítulo 2 que está aí no canal, que o povo estava dizendo o quê? Proibindo os profetas, fazendo os nazireus pecarem. Deixamos gravado aí no capítulo 2 aí. Irmãos, o povo estava contra a pregação de Amós. Nos dias de hoje não são diferentes, irmãos. Pessoas acham porque tem um bom emprego, as coisas estão dando certo, tem a bênção de Deus. Não, irmãos, a bênção de Deus nós tem que ter aqui, ó, com luz na palavra, com obediência à palavra, com retidão na palavra. Isso sim tem que ser a bênção de Deus. Não é porque você está empregado, porque você está numa boa empresa, você está bem situado financeiramente falando, que Deus está aprovando o que você está fazendo. De maneira nenhuma, irmãos. Não também que a pessoa tem que ser pobre para ter a bênção de Deus, mas tem que estar, irmãos, em obediência à palavra, em sujeição à palavra, para ela ver aonde está a fé dela, aonde está o coração dela, na palavra, não nos bens materiais. Versículo 3: saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançados para Armon, diz o Senhor. Oh, irmãos, nós vemos muitas vezes na palavra do Senhor, quando ali Neemias foi reparar os muros, tinha brechas. Irmão, brecha tem que ser tampada. O Senhor fala lá para Ezequiel assim: procurei um homem para colocar na brecha. Então, irmãos, aqui diz que o povo ia ter que sair pelas brechas, irmãos, ó, e saireis pelas brechas, uns após outros, e sereis lançados para Armon, diz o Senhor. Eles iam correr, irmãos, os inimigos, iam ter que sair pelas brechas. Irmão, Deus não quer. A Bíblia fala assim,
que bem-aventurados são aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, porque entrarão pela porta. O cristão, o servo, a serva do Senhor, você entra pela porta, de cabeça erguida. A Bíblia fala assim, não devais coisa alguma a ninguém. A Bíblia diz assim, se for zeloso do bem, ninguém vos intentará o mal. Irmãos, o cristão não anda escondido, não manda avisar, bate para chamar, ele fala assim, fala que eu não estou, não, ele fala que eu estou aqui. Você precisa de alguma coisa, anda de cabeça erguida, irmãos, glória, aleluia. Versículo 4, vinde a Betel e transgredi a Gigal, multiplicai as transgressões, cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Irmãos, aqui fala, essa região aqui, Gigal, aqui Betel, irmãos, era um local onde havia um templo ali, isso tudo em Israel, irmãos, de adoração. Irmãos, Deus quer que você, quer que nós entendemos que o lugar do templo, a casa de oração, é lugar de adoração. É lugar de servir ao Senhor, com santidade, com obediência à sua palavra. Não, aqui o povo estava multiplicando as transgressões. Estavam levando seus dízimos e não estavam sendo aceitos por Deus. Foi a mesma coisa que aconteceu com Caim, irmãos. Deus não rejeitou a oferta dele, mas o ofertante. Porque lá na carta de João diz que ele era mau. Irmãos, Deus quer que você tenha o bem no seu coração, que você obedeça a palavra, para que a minha e a sua oferta seja aceita. Aleluia. Versículo aqui, número 5. Oferecer o sacrifício de louvores do que é vedado, apregoai ofertas voluntárias e publicai, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Jeová. Irmãos, eles queriam viver uma vida religiosa, uma vida, irmãos, sem compromisso, sem renúncia, sem obediência à palavra, de religiosidade. Fala assim, disso vocês gostam. Deus quer que nós, irmãos, renunciamos o pecado, observamos a palavra, guardamos a palavra, temos uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de separação, ser santos porque eu sou santo. Versículo 6, por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Deus avisando, irmãos, que ia tocar, ia fazer algo grande, irmãos, para eles virem e se converter ao Senhor. Ia tirar o mantimento. Falamos aqui no início, como nos outros 3 capítulos, irmãos, estavam num momento de abastança, ali na região de Israel e Judá, que era tudo um país só, de fartura. Deus ia tirar o pão, irmãos, para eles sentir a dor da fome, para lembrar-se do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva. Olha, irmãos, Deus ia reter a chuva, que ainda faltava 3 meses para a ceifa, para a colheita. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre outra cidade. Deus fez chover sobre uma cidade e outra não, para mostrar que Ele é Deus. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não, choveu e secou-se. Deus fez chover numa parte, outra não, para mostrar que Ele é Deus. O 8 vai complementar o versículo 7 aqui, que diz assim, ó. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não se converteste a mim, diz o Senhor. Mais uma vez, Deus faz um fenômeno na natureza aqui, irmãos. Aleluia. Da chuva. De não abençoar ali o plantio, ali o que era feito na lavoura, na agrícola, ali, vamos dizer assim, né, irmãos? Nessa linguagem, para a gente entender. Para eles ver que quem manda, quem abençoa, quem dá o crescimento, quem manda a chuva, quem abençoa ali é Deus, irmãos. Não é os ídolos que eles adoravam. E Deus estava fazendo uma segunda, um sinal ali grandioso, irmãos. Primeiro tirou o pão, depois fez isso da chuva, para não ter nada de fartura, nascesse nada, para eles atender o Senhor. Eles não atenderam, irmãos. Versículo 9. Feri-vos com queimadura, com ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras. Comeu a locusta, contudo vós não convertiste a mim, diz o Senhor. Mais uma vez, irmãos, um exército de locusta entrou ali. Feriu eles, irmãos. Aqui fala com queimadura, de ferrugem, da multidão das vossas hortas. E a locusta entrou lá e comeu tudo. E vós não se converteste ao Senhor. Terceiro sinal, irmãos. Alguns falam de praga. Terceira praga. E neles não se converte ao Senhor. 10. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito,
os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas, contudo, vós não converteste a mim. Irmãos, quarta praga. Deus enviou uma peste lá. Da mesma maneira que ele enviou no Egito, irmãos. Ó, os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas, contudo não converteste a mim. Olha o que Deus fez, irmãos, a quarta vez, e eles não se converteram ao Senhor. 11. Subvertiu algum dentre vós, como subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio, contudo vós não converteste a mim. Irmãos, houve uma chuva como de saraiva, de fogo, no meio do povo, irmãos. Alguns Deus tirou como um tição atirado da brasa, e eles viram a mão forte do Senhor e não se converteram ao Senhor. Quinto sinal, quinta praga, irmãos. Irmãos, o povo nos dias de hoje está assim, irmãos. Deus está fazendo, está curando, está libertando, está transformando. Pessoas estão testemunhando, pessoas estão recebendo milagre. Pessoas estão testemunhando que Deus está fazendo, as pessoas não se convertem. Não está diferente, irmãos. Versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. Por isso te farei. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Irmãos, o preparo para encontrar o teu Deus é no presente e também no futuro. Nós hoje temos que ter uma aliança com o Senhor, nos consertar com o Senhor, irmãos, para que no futuro, o futuro pode ser daqui a 1 minuto, quando Ele vir nos ares para arrebatar a sua igreja, nós estejamos junto com Ele. Então, irmãos, tem que haver uma preparação. Estais sempre preparado, diz a palavra em 1 Pedro 3,15. Timóteo fala, procure te apresentar a Deus como obreiro aprovado. A preparação começa agora, irmãos. Se converta, aceite a Cristo como Salvador, se prepare-se para encontrar com o Senhor. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. 13. Porque eis aqui de forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual seja o seu pensamento. E o que faz da manhã, trevas e pisa os altos da terra. E o Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Irmãos, aqui Deus falando quem Ele é, irmãos. Porque eis que aqui o que forma os montes, o Senhor falando dele, cria o vento, declara ao homem qual seja o seu pensamento. Ele mostra, ele revela o oculto escondido. Aleluia. E o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Deus se apresentou, eu sou esse. Me obedeça, se volte a mim. Deus está vindo até você através desse canal. Se entregue a Ele, volte para Ele, se arrependa hoje. Deixe o Senhor entrar na sua vida e mudar a sua história. Não deixe vir as pragas primeiro. Você perder para entender. Deus tirar de você, Deus tocar no seu corpo. Tem pessoas que Deus precisa colocar num leito, irmãos, para se converter. E mesmo assim não se converte. Não deixe Deus fazer isso com você, não. Volte para Ele hoje. Se volte para Ele agora. O povo aqui estava duro de coração. 5 pragas e o povo não se converteu. Amém, irmãos? Fica essa palavra hoje em Amós capítulo 4. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Compartilhe esse link. Deixe o joinha, deixe seu comentário. Nos ajude a fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Se inscreva no canal, irmãos. Para a gente ter daqui a um tempo, um número maior de inscritos. Poder entrar ao vivo aqui. Gravar uma live aqui pregando. Tendo perguntas. A gente interagindo melhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.